Olá, gauchada e todos os amigos de diferentes lugares do mundo que nos assistem no YouTube, que está por aqui, ou também no nosso Instagram. Mas, para quem está em casa, acorda cedinho, 7h30 da manhã, diretamente transmitido para todo o Rio Grande do Sul, pela Band TV, começa o 4º episódio do Soul Cult. E para dar início ao Dia do Trabalhador, 1º de maio, eu vou chamar a minha colega que trabalha comigo dia a dia aqui no Soul Cult, Gabriela Seixas, diretamente de Guaíba. Vou chamar ela aqui no WhatsApp. Oi, Ruby! Para falar desse tema tão importante no dia de hoje, nós chamamos trabalhadores da cultura. Chamamos a Karine, que é vice-presidente do SATED Rio Grande do Sul, e também o Jonathan Brum, que está iniciando a sua carreira na cultura, e o casal de sexagenários, Leila Silveira e o Alexandre Moraes. E se você quiser fazer parte do Soul Cult, se tem algum produto audiovisual, algum produto cultural, envia pra gente no tvrubielson@gmail.com para participar do Soul Cult também. Muito bom, Gabi. Então agora, quem quiser participar, tem artista em casa, é um profissional da cultura, faz filme, tem algum material sobre coreografia, dança e música, manda pra gente que a gente vai selecionar e você pode aparecer aqui na Band TV. E a Gabi já colocou todo mundo aqui na nossa sala do Soul Cult para começar o bate-papo de hoje. 1º de maio, Dia do Trabalhador, e com certeza a gente está falando com artistas, pessoas que estão na sobrevivência, mas também na realização, na produção de tantos projetos bonitos no Rio Grande do Sul, né? Todo o Rio Grande do Sul, cedinho da manhã, acordando para ver nossos filmes. E eu aqui de Portugal, muito feliz recebendo vocês. A Karine Pereira, que é vice-presidente do SATED, ela vai explicar o que é o SATED, nossa loura aqui. E uma bailarina que eu conheço há muito tempo, tem formação pela UERGS, já morou na China, trabalhou em diferentes espetáculos. Ela tem DRT, e ela vai explicar o que é DRT, de dança e de atriz, que eu acho que isso é muito importante na carreira de um profissional das artes. Depois da Karine, eu vou dar um pulo, né, para Alvorada, que também é um lugar que eu conheço bastante, que infelizmente por muito tempo, assim como o bairro Matias Velho, Guajuviras, Canoas, Restinga, foi estigmatizado nas páginas policiais, mas é um polo cultural que transforma tantas pessoas. Tem cinema, tem teatro, tem rainhas do funk, e tem o Jonathan, que faz cinema e faz produção audiovisual, que vai falar com a gente sobre o material dele, Trabalhadores do Brasil, e também outras coisas que ele tem produzido. E depois, 120 anos de experiência, o casal Alexandre Moraes e Leila, os sexagenários que têm, assim, 15 anos de idade na produção cultural. São articulados, adoram usar um tênis All-Star, estão sempre envolvidos com a juventude e fazem cinema no seu dia a dia em plena pandemia. Bem-vindos ao Soul Cult. E Karine, liga o microfone, o que é cultura para ti? Vamos começar assim já. Tudo bem? Então, prazer enorme estar aqui com essas pessoas, né, conversando. Bom, cultura, cada dia que passa, eu acho que eu aprendo um pouco mais que a cultura, e agora, né, nesse momento de pandemia, mais ainda. Cultura, para mim, é um termo que antes, assim, era um pouco limitada, né, às áreas das artes, e conforme a gente vai vivenciando ela, entende que a cultura vai muito mais além, né, do que só as artes. A gente tem todas as nossas culturas, né, as culturas populares, enfim, que se mistura e se atravessa. Entendo que a cultura, ela faz parte da educação, e isso é fundamental, né, de falar, de trazer, porque a gente tem que alinhar mais esse lugar, né, esse espaço entre cultura e educação, porque a gente está no momento que está justamente porque essa linha tênue e ela não, como é que eu posso dizer? Às vezes não dialoga de uma forma tão eficaz, assim, né? Então, cultura para mim é tudo isso e é a vida, né? Acho que a vida a gente vive na cultura, a gente, seres ambulantes culturais. Então, essa pergunta eu sempre faço para começar. Jonathan, vou deixar a Karine um minutinho de lado e vou pular para ti. O que é cultura para o Jonathan? Oi, e aí, Ruby? Cultura, para mim, é tudo aquilo que um povo cultiva, né?
Então, assim, desde a alimentação até arte, dança, né? É tudo aquilo que a gente cultiva e isso faz sentido para um grupo, né? Então, a cultura, ela é uma necessidade também. Muitas vezes a gente bota a cultura como algo supérfluo ou secundário, né? Mas a cultura é uma necessidade, né? Ela nos permite a língua, né? E tantas outras tecnologias fundamentais, né? Para nossa vida em comunidade. Com certeza, Jonathan. Sabe que no primeiro programa o Taíde disse que cultura é tudo que a gente carrega, né, ao longo da vida. No segundo programa, o Luiz Erlanger, que é um jornalista que eu respeito muito, citou Paulo Freire falando que cultura é o que a gente carrega ao longo da vida. Depois Mameto, diretamente da Bahia, com seus milhões de seguidores no YouTube, vira e diz assim: Mainha pariu é cultura, vida é cultura. Então, se Mainha pariu é a cultura, agora eu vou para o casal sexagenário. O que é cultura, Leila, que começou lá atrás, na Terreira da Tribo, em tantos outros projetos. O que é cultura para ti? É a própria vida. A cultura, ela está dentro do ser humano. A mesma cultura que era feita há 100 anos, 50 anos e hoje é a mesma cultura. O que difere disso é o tempo. Sabe, cultura não é modismo, cultura é uma necessidade do ser humano. Eu faço cultura porque me dá muito prazer e eu necessito estar fazendo cultura, produzindo cultura. E isso é cultura. A cultura que puxa a gente, não é a gente que vai atrás, agora eu vou fazer isso de cultura. Não, é a cultura que puxa mesmo. Venha. E estamos nessa há muito tempo. Alexandre, vai lá, Alexandre, fala o que é cultura. Tu que já vem do audiovisual há tanto tempo, já morou fora, tem uma experiência bastante alargada na vida, sexagenário produzindo documentário na pandemia. Alexandre, o que é cultura? Então, como diz a frase, cultura é fundamental, né? É o que move a gente, é o que deixa a gente mais leve. Sem a cultura, que só esses monte de problema, essa pandemia toda, se não fosse a cultura, nós estávamos perdidos, né? Então a cultura motiva, a cultura alegra, a cultura dá informação, tudo que a gente precisa nesse momento. E agora sim, ampliando o nosso leque cultural e falando de cultura, como a Karine trouxe no início, de forma amplificada, e como vocês costuraram muito bem, cultura é comer, cultura é amar, cultura é viver, né? E a Karine hoje, nesse momento, ela é vice-presidente do SATED, onde nós, artistas, fizemos os nossos registros em algum período de maturidade da carreira para qualificar e para estar enquadrado profissionalmente. Como é Dia do Trabalhador, Karine, o que é o SATED para quem não conhece? Então, gente, o SATED é um sindicato, né? É uma instituição sindical trabalhista que existe para defender melhores condições de trabalho para os seus associados, para os técnicos, né? Para os artistas, e também está muito dentro das lutas sociais, né? E políticas públicas. Só que o SATED ele não trabalha só para os associados, só para quem é associado, né? A gente tem essa cultura ali dentro do SATED de atendermos todos os artistas, não só os artistas que são associados, né? Inclusive, a gente estava com uma campanha agora de anistia, porque tem muita gente, né, que desacreditou no sindicato, mas o sindicato ele tem se mostrado muito atuante em todas as lutas, principalmente desde a gestão passada, né? Agora a gente entrou numa nova gestão, e aí eu caí um pouco de paraquedas nesse lugar de vice, assim, né? Estou aterrando para ver, tentando conversar com os meus, quando eu fiz parte da gestão passada, na diretoria de dança. Então, assim, é pouco tempo, né, para tu entender esse lugar e como articular, principalmente esse lugar que é tão caro para mim, que é a dança, né? E esse lugar de trabalho da dança, assim, porque aqui no Brasil a gente não tem, né, Ruby, companhias profissionais onde os bailarinos possam trabalhar, por exemplo. Então, é uma luta de vida mesmo, minha, assim. Então, o sindicato é esse lugar, né, que está acolhendo e que cada vez mais quer falar por esses artistas. Então, a gente diz, por favor, o sindicato precisa de vocês, precisa que os artistas estejam juntos, atuantes, participantes, né? Não só por causa do DRT, por causa do registro profissional, porque isso é uma coisa que acontece muito. Eu vou para fazer o meu registro e aí eu fico 1 ano associada, depois eu esqueço, né? Que tem uma anuidade, por exemplo, né? E tem uma coisa, né, Karine, o pessoal entender, assim, esse registro profissional,
ele não é equivalente, não dá nem para comparar com uma carreira de médico, de psicólogo, ele é da classe artística. Mas, por exemplo, se tu é artista e tu quer participar de uma seleção para uma vaga num espaço mais formal, onde existe incentivo para a cultura, grandes espetáculos, ou até espetáculos menores, tem artistas que exigem esse registro para tu poder atuar. Explica um pouquinho para o pessoal entender. Imagina que tem uma bailarina que tem 10 anos, está estudando na escola estadual e quer ser profissional. É apenas com a faculdade de dança ou ela também tem outros caminhos para se profissionalizar? Sim, eu sou uma militante também da faculdade de dança, né? Quero deixar isso também bem nítido aqui. Mas ela tem, sim, essa possibilidade, né? Principalmente na dança, o nosso percurso começa cedo. E ali, com os 18, 17, 18 anos, às vezes, né? Quer tender para dança, mas não... A profissão ainda, né? Tem esse lugar de dizer, tu dança? O que tu faz? Eu danço. Tá, mas qual que é a tua profissão? Com o que tu trabalha, né? A gente ainda... Com dança. Com dança, mas tu ganha dinheiro como? Com dança. Mas você já mascara, assim, né? O registro profissional, ele vem, eu vou dizer assim, tá, Rubi? Pode ser que ele seja um passo antes da tua decisão em fazer uma universidade, uma graduação em arte, né? Ou no caso específico da dança. Então, assim, tu passa um tempo juntando teu material, que nem eu falei, né? A gente tem esse caminho das escolas de dança, e aí ali no finalzinho tu, meu Deus, o que eu vou fazer, né, da vida? Faz o teu registro profissional, que de repente pode tu ter oportunidade de trabalhar profissionalmente também, porque tem muitos lugares como o SESC e alguns editais que exigem que os bailarinos e as bailarinas tenham o registro profissional. Então o SATED, ele é esse lugar onde tu vai lá levar as tuas comprovações para dizer, olha, eu estudei tanto tempo, eu fiz tal curso, eu faço aquilo. E aí a gente vai te dar um número, né, que antigamente era tirado na Delegacia Regional do Trabalho, que não tem mais, então a gente fala, até o termo DRT é um termo conhecido, mas hoje o certo seria a gente chamar só de registro profissional, né, ou o antigo DRT. Então é esse lugar que tu vai poder, a gente dizer para as pessoas que tu é capacitada para estar, né, nesse lugar de trabalho, ser contratada. Tem muitos lugares que tu precisa, né, do registro para ser contratado. Então o sindicato, ele fornece esse registro profissional. A Karine começou a dançar muito pequena, né? Ela é filha de bailarina, ela começou a dançar adolescente, foi para Curitiba. De Curitiba ela vai para a universidade, depois ela tem uma experiência internacional, ela constrói um coletivo de dança que começa a ganhar prêmios e ser reconhecido, que foi o Canoas Coletivo de Dança, e a partir de diferentes inserções que a Karine tem, ela consegue também influenciar toda uma geração em Canoas. E essa história eu sei porque eu acompanhei de perto e eu assisti, e eu sei a influência que a Karine tem na geração seguinte que veio, né? Saindo da geração da Karine de Canoas, indo para Alvorada, para o Jonathan, que estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazendo publicidade, e olha que lindo, Trabalhadores do Brasil, vídeo na íntegra que a gente vai exibir agora aqui no Soul Cult. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem daí? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pegando ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto Zumbi trabalha cortando cana, na zona da mata pernambucana. O Loroquê vende carne, de segunda a segunda. Ninguém aqui vive com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem?
enquanto Rainha Quelé, Rainha Quelé, limpa a fossa de banheiro. São bongo bumbo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude São Bongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus, naquele transe infernal de trânsito, o Sanhe sonha com um novo amor, para ganhar um passe, ou 2, na praça turbulenta do Pelô, para fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? 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 Tá me ouvindo Tá bem? me ouvindo bem? Hein? 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 Seu racista safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Parabéns, Jonathan, que lindo teu vídeo. Eu acompanhei alguns materiais teus, assim como a Karine, que a gente passou todas as redes sociais dela. A gente tá falando também do teu Instagram, que é o Caboclo Seco. Me conta um pouquinho como é que é ser estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer publicidade e cair na produção audiovisual. Eu, assim como muitos publicitários, né, a gente entra na faculdade, muitos querendo estudar cinema, mas por uma questão, né, acabam estudando publicidade, né. Mas sempre foi uma paixão, e esse filme, né, ele surgiu de um trabalho da faculdade, né, mas ele surgiu também de uma necessidade estrutural, assim, né, porque não se fala, naquela época, né, 2017, 2016, as pautas raciais estavam começando a se popularizar, né, já eram bem populares, mas ainda assim não tanto quanto agora, né, e existia essa carência, assim, infelizmente, de dizer certas verdades, né, e então meu trabalho audiovisual, ele está muito focado nisso, assim, em trazer algumas verdades de uma maneira poética. No caso, esse texto é do Marcelino Freire, né? A gente entrou em contato com ele super apoiou a ideia, né? Esse texto é super famoso, o Emicida também já botou esse texto no álbum dele, né? E é isso, estamos aí, né? Se jogando. E assim, Jonathan, uma coisa que eu achei muito interessante, conversando com algumas pessoas que te conhecem, eu tenho acompanhado uma produção que tu está fazendo sobre bens imateriais e manifestações culturais em Guaíba. Como é que é a tua chegada nesse lugar de microempreendedor? Que tu é um cara relativamente novo perto da gente, que já está nos entas. Como é que é a tua chegada com essa relação com a nota fiscal, com os direitos autorais? Como é que tu te enxerga como um trabalhador da cultura? Bem isso mesmo, né? Estou começando a me enxergar como um trabalhador da cultura e o MEI me facilitou muito, assim, de me enxergar nesse lugar, né? E também de enxergar possibilidades, né? Como foi falado antes, né? Do SATED, né? O MEI, ele também te possibilita possibilidades financeiras, né? Porque eu sou formado em publicidade, né? Então, apesar de trabalhar bastante com cinema e produção cultural, eu também trabalho com publicidade, né? Com edição e montagem de filmes publicitários, né? E o MEI, ele é fundamental nisso, né? Porque ele me permite se receber através de editais, né? Se for de produção cultural, mas também receber por produtoras de filme também, né? E como é que rolou essa pegada com a Camilinha e o videoclipe Baile Pesadão? Como é que juntou todo mundo ali e começou essa produção? Sim, assim como o Trabalhadores do Brasil, foram filmes que eu fiz quando eu ainda estava estudando, né? Eu me formei faz pouco tempo, me formei em 2020, eu me formei e começou a pandemia, né? Então esses filmes foram feitos enquanto eu era estudante, né? E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, assim, porque foi muito bom trabalhar com a Camilinha. A gente demorou um tempo, assim, foi quase que um trabalho documental, assim, porque a gente queria muito essa coisa espontânea, né? E eu, de fato, acompanhei ela em vários shows que ela fez, né? Não é nada montado, não tem nenhuma cena ali. Aliás, tem algumas cenas
que são assim mais íntimas assim dela e os amigos dela, mas quando tem assim bastante gente nesse clipe, são tudo cenas reais assim dos shows dela de verdade, assim, sabe? Então foi um trabalho muito legal de acompanhar ela ao longo de um ano praticamente, assim, indo em todos os shows dela, assim, foi bem legal esse trabalho. Jonathan, bem-vindo ao mundo do trabalho, ao outro mundo do trabalho, porque o que tu fazia não diminui o que tu faz hoje, né? E a Karine, eu, a própria Leila e o Alexandre vão falar agora da experiência deles com a relação também mais empresarial, burocrática, jurídica, o quanto é importante o artista, o trabalhador de cultura, também buscar apoio, buscar outros braços, porque a gente não faz nada sozinho, né? Somos trabalhadores que precisamos nos conectar e procurar outros trabalhadores para poder gerar trabalho e renda. Mas bem-vindo, então, a esse universo. Essa nova geração aí, ela é uma geração que faz muito. E Leila e Alexandre, qual é o olhar de vocês para essa questão de... O povo gosta muito da palavra sustentabilidade, né? Eu gosto mais da palavra sobrevivência, de como sobreviver de arte e cultura. Como é que funciona isso na vida de vocês? Eu vejo hoje, imagina que eu botei o pé no palco em 1977. Teatro na escola, dança na escola, com 16, 17 anos. Parei para casar e ter filhos, depois voltei, continuei. Eu vejo hoje o artista, ou quem quer ser artista, ou trabalhar com a cultura, muito mais informado, com muito mais informações sobre as áreas, sobre como fazer, e hoje trabalhar com a cultura é ser um empreendedor cultural. Mudaram as palavras, mudaram as maneiras de se receber essa cultura produzida para se ganhar dinheiro, o que era bem diferente quando a gente entrou para fazer cultura. A cultura, a Karine falando do DRT, lá atrás o DRT era importante para quem ia fazer cinema, eu me lembro. Mais tarde, para a dança, o teatro ficou meio esquecido. Estou falando isso porque eu vim do interior do Rio Grande do Sul. O DRT era uma coisa muito distante, muito longe. E aí tu fazia teatro quando tinha oportunidade, dançar tinha que ser em academias, escolas, mas o teatro ele era quase que voluntário. Os grupos se formavam voluntariamente e iam para frente. Como? Buscando parcerias com, como diz um empreendedor criativo, primeiro tu convence os amigos, depois os parentes, depois os bobos. Mais ou menos assim, para te poder ser financiado ou ter apoios. Como é diferente hoje? É tão diferente hoje que, à beira de fazer 60 anos, eu estou fazendo um curso de formação do audiovisual pelo IECine e um curso de formação cultural por um projeto da Lei Aldir Blanc que chama Circuito de Culturas Populares e Periféricas. Estou reaprendendo e os meus coleguinhas jovens, como o Jonathan ou como a Karine, pensam da mesma forma que nós todos estamos falando aqui. De que forma a gente pode ter prazer e ganhar para isso? De que forma eu posso usar meu lado criativo e ser sustentado por isso? E eu acho que a palavra hoje é coletivo. É coletivo, exatamente como tu falou, Roberto. Coletivo, eu me junto a ele, que se junta a ele, e a gente consegue ir para frente. O trabalhador cultural, trabalhador da cultura, eu acho que o caminho está no coletivo. Eu já vou voltar para o casal sexagenário que acumulam mais, e é uma brincadeira que eu faço com eles porque eles são meus amigos, mas que acumulam 120 anos de arte. Gosto muito de aprender com vocês dois e vou voltar para a Karine, lá em Canoas, diretamente de Portugal para Canoas. Karine, como é que é a tua relação como uma profissional de dança, uma trabalhadora, né? Eu sei que tua vida é muito pautada na dança, mas tu também já caminhou muito pelo teatro, né? Fazendo peças muito conhecidas e importantes no Rio Grande do Sul, para Teatro São Pedro, enfim, para muita gente nas escolas. Como é que é ser uma trabalhadora da cultura? O Canoas Coletivo, ele foi uma demanda da Setorial da Dança de Canoas, então não foi assim algo, né, da Karine. Com certeza eu acredito muito que a minha história,
de ter saído da cidade, ter voltado para a cidade, e eu saí da cidade para ir trabalhar num grupo profissional de dança. Então, a minha parte, né, da Karine trabalhadora, já começa lá com 17 anos, nessa linha, né, assim, buscando este sonho, almejando esse lugar, de trabalhar numa companhia profissional de dança e ser respeitada por fazer isso, né? Então, o Canoas Coletivo foi a realização desse sonho aqui na cidade de Canoas. Eu acredito que eu tenho um pouco dessa influência, dessa força, porque tenho uma mãe que é muito atuante aqui em Canoas, que é a Cristina, né? E aí, junto com a Letícia, junto com a Vera, junto com a Margot, que eram as mais antigas aqui na cidade, tinham muito esse desejo de ter uma companhia profissional. Então, através das políticas públicas, através do colegiado da dança de Canoas, a gente conseguiu realizar esse sonho. Então, assim, né, respondendo a tua pergunta de a minha relação com o trabalho, no início a gente não percebe que está sendo um trabalho, né? Depois de um tempo, assim, que eu... porque eu já trabalhava, já dava aula de dança, que nem eu falei, né? O caminho de quem dança, de quem quer viver profissionalmente da dança, acaba sendo o caminho das aulas, dos estúdios de cursos livres, né? Então, assim, desde muito cedo eu dou aula de dança, então trabalho com isso. Mas só aqui em Canoas, a gente tem a Arte Dança, né, que está completando 25 anos. Deixa eu puxar um pouquinho o assadinho agora. 25 anos esse ano. Só um pouquinho. O Arte Dança ganhou muitos reconhecimentos, inclusive num dos maiores festivais de dança do Brasil, que é João e Ville, com uma coreografia, que eu não vou saber o nome, mas eu me lembro que tinha as Libras, né, que fazia inclusão. Um dos números que eu conheço e admiro. Mas pode falar tudo que tu quiser, Karine. Não, eu ia falar, o Rubi, ele me ama, tá, gente? Ele aumenta, assim, sempre um pouquinho, assim, tudo, mas realmente aconteceu. Não ganhou o prêmio? Não, foi assim, Festival de Joinville foi um festival muito marcante, que aí, também respondendo, demarca esse lugar da nossa profissionalização enquanto estúdio de dança também, enquanto curso livre, né? Porque a Cris abriu a Arte Dança em 96, mas a gente só foi ter um CNPJ lá em 2007, porque a gente começou a participar dos festivais de dança competitivo que tinham premiação em dinheiro, porque a gente precisava, né, se manter o grupo. Começamos a ganhar esses festivais e, para dar uma nota, nós tínhamos que ter o CNPJ. Então, assim, a gente começou com esse lugar, né, de ganhar nesses eventos e ter que apresentar uma nota fiscal e enfim, para poder receber. Mais tarde, isso muda com a MEI. E aí, quando o Jonathan falou, estava esperando assim esse momento, né, de trazer que nesse lugar a gente tem um impasse muito grande com o trabalhador das artes e a MEI. Porque se tu é MEI, tu é dono, né? Tu é proprietário do teu negócio. Então, o SATED não pode, não deveria, mas defende, né? Porque todo trabalhador que tem a sua MEI, e a gente meio que foi conduzido, eu não vou dizer obrigado, mas fomos conduzidos, né, a ir para esse lugar para poder ser contratado e para poder receber melhor também, né? Porque quando tu é contratado pelo teu CPF, tu tem uma taxa, tu paga uma taxa muito grande de imposto, né, por essa nota. Então, assim, acreditamos que fosse um caminho mais fácil, mas legalmente o SATED não pode defender, né, quem tem MEI, quem é dono, quem é proprietário. Então, quando essa chave me caiu, e também não faz muito tempo, eu fiquei assim, ó. Tipo assim, sabe quando vem o cri, cri? Qual é o lugar? E eu me pergunto muito isso até hoje. Qual é esse caminho e qual é esse lugar de nós, os trabalhadores da cultura, dentro do nosso universo? É que a gente rende tanto, que a gente não consegue nem... assim, né? Eu digo, a dança é a segunda arte mais praticada no Brasil, mas a gente tem uma lacuna muito gigante aí em relação, né, às outras áreas, por exemplo, né, o audiovisual, a música, que é uma categoria mega super blaster organizada, assim, nesse sentido, né, que tu sabe que se tu vai trabalhar em qualquer lugar, tu tem um mínimo para receber. Na dança, a gente ainda é esse lugar muito instável, né, que não tem, que nem eu digo assim, ó, por exemplo, né, agora está tendo um movimento aqui no Rio Grande do Sul das escolas de dança em função da pandemia, porque nós não estamos em nenhum decreto. Só que a gente achou uma brecha aqui que falar em estúdios similares, eu falei, bom, então a gente entra dentro desses similares, porque não tem algo que foque especificamente, né, para a área da dança. Então, para tu ver como esse caminho nosso de trabalho parece que tá recém começando, mas eu digo assim, gente, não é possível. Eu tô louca para me juntar com meus coleguinhas, então, meus coletivos, e já faço isso, né? Mas de dizer assim, gente, às vezes parece que eu tô chegando, tipo, ontem, dizendo, galera, olha só, não entendi por que isso ainda acontece desse jeito. O que a gente tem que fazer?
sabe? Porque tem muitas coisas do nosso trabalho, desse lugar de trabalho, que eu fico me questionando, que eu me pergunto, eu digo, cara, mas não é possível isso, não, isso tem que mudar, e eu acho que, inclusive, o nosso propósito, né, de quem trabalha com arte, com cultura, é um pouco esse também, pelo menos o meu, eu acho que tá sendo, tá encontrando, né, esse lugar, assim, mas que a gente possa influenciar a nossa juventude, né, dizer, não, vem que é um caminho seguro. Tudo que eu queria poder falar para as minhas alunas, quando elas estavam naquela fase de o que eu faço? Será que eu faço dança ou vou fazer educação física, né? Que ainda está dentro ali da área do corpo. Mas às vezes elas querem ir para outro lugar, sabe? Tem super, assim, caminhos abertos e eu fico imaginando, tipo, aquele mundo lindo, né? Nossa, já misturei, já falei de todo mundo, mas é isso aí, gente. Okay. Tem uma questão aí eu acho que, sim, os trabalhadores da cultura têm um amadurecimento nos últimos 20 anos muito grande, que a Leila pontua, né? Daí tem a geração aí de quem tá com 24, 25, 26, que já chega de uma outra forma, com outro olhar, que eu acredito que tem uma visão mais amplificada, nem melhor, nem pior, apenas maior por causa da tecnologia, das políticas públicas, enfim, das licenciaturas de dança, de cinema, de música. E acontece também que esses lugares que a gente ocupa, eles são muitos. Tu pode trabalhar com dança com o hospital, tu pode trabalhar com dança na televisão, tu pode trabalhar com dança com publicidade. Os realizadores audiovisuais, eles estão em todas depois da pandemia. Não tem empresa que não tenha um realizador audiovisual. E se não tem, tá fechando as portas. E audiovisual é cultura, né? Então aí existe uma conexão muito amplificada desse mundo que é hoje, que não é mais o novo, é um mundo que já faz 13 meses, que foi uma obrigação de nos enquadrarmos dentro desses lugares como o telefone, o computador, né? O palco mudou, o palco hoje também é esse lugar que nós estamos. E daí eu vou voltar para o Jonathan, que é hoje, dentro da ponte de gerações, no Dia do Trabalho, aqui na Band TV e no Soul Cult, é um exemplo dessa nova geração. Jonathan, hoje a gente não aprofundou nada, a gente falou um pouquinho de jurídico, contabilidade, plano de carreira, direitos sociais. Como é que tu vê a cultura daqui para frente? Eu sei que tu vai ter projeto novo para lançar agora em maio, né? Com os teus coletivos, com os colegas que a gente conhece. Mas como é que tu vê, qual é a tua visão de mundo? O que tu sente pro audiovisual daqui para frente, na tua vida? Eu sinto que a pandemia, né, essa coisa da virtualização, do streaming, das reuniões remotas, isso, por um lado, que muitas pessoas não têm acesso à internet e elas permanecem excluídas, né? É um ponto crucial e triste, né, pra gente, mas é verdade, né? Mas, por outro lado, eu acho que possibilitou acesso a lugares que antes não eram permitidos, assim, sabe? Eu acho que tá rolando uma organização, um amadurecimento, assim, muito forte na cultura como um todo, assim, sabe? E eu vou citar um exemplo que é o Macumba Lab, que é um coletivo de cineastas negros que eu participo e que muitos cursos, enfim, tá rolando uma aproximação e um acolhimento e um amadurecimento coletivo e lógico também, networking e oportunidades, né? Que tá sendo super legal e super bacana pro grupo e tá gerando isso, assim, esse amadurecimento. E também isso, assim, de acessar lugares que antes eu não achava que eram possíveis, né? Eu participei de um festival, Fade to Black, e teve participações incríveis, assim, de produtores, roteiristas norte-americanos, de Los Angeles, Nova York. Então, sabe, foi tudo muito legal, sabe? E tu vê agora mesmo, né? Eu tô aqui em Maquiné, no meio do mato, sabe? E a gente está falando para o mundo inteiro, esse programa que vai ao ar também na televisão. Então, assim, eu acho que um novo paradigma se apresenta, assim, sabe? E esse paradigma, ele tem, como tu falasse, coisas boas e coisas difíceis ainda. Eu acredito que a internet, ela não é democratizada nem no Brasil e aqui em Portugal também não é para todo mundo. Eu sou professor de artes e de comunicação em diferentes instituições em 20, 30 horas da minha semana, e também a gente tem esse problema de nem todo mundo tem acesso. Eu estou na Europa, né? Então concordo muito contigo.
E agora eu vou sair do Jonathan, dessa geração que já é stream, né? Eles já são. Eu tô correndo atrás para aprender. E vou para Leila e para Alexandre perguntando. Hoje a gente vai exibir Lorena em Todos os Tons. Como é que é isso, assim, Alexandre? Fazer documentário, criar uma trilogia. Te agradeço também a oportunidade de contar parte da minha história. Mas como é que aconteceu, assim? Você já faz vídeo há muito tempo também, vem dessa área publicitária. Como é que é fazer documentários em plena pandemia com a tua companheira, gerar trabalho e renda e fazer esse movimento do filme que a gente vai exibir hoje? Ruby, essa minha experiência de documentário, mesmo na época que eu fazia comerciais de publicidade com o Jonathan, eu já tinha a parte que a gente fazia uma documentação dos filmes importantes, chamava Making Off. E eu fazia também Making Off. Então essa coisa do documentário não é de agora. Já tinha essa experiência de pegar, ou se tu não pega na hora, tu não pega mais. Era mais imediata do que hoje. A gente pode até programar uma entrevista e tal, mas o documentário, muitas vezes tu tem que pegar o que está acontecendo naquele momento. Se não pegou, dançou. É bem assim. E isso eu tive muita prática disso também. E aí hoje, com as maravilhas, como diz o Jonas, com as novidades e tal, com as câmeras novas que estabilizam a imagem como aquela que eu já estou usando, né? Isso já fica melhor ainda. Tem estúdio de cinema na mão e deixa isso o mais possível, mais realizável. Imagina, a câmera que eu tenho hoje tem 4, 5 microfones nela, então não tem como perder nada, entendeu? Se tem um microfone principal lá captando separado de alta qualidade, eu tenho o microfone da câmera para poder garantir a cena. Então isso tudo é uma maravilha, a gente tem que aproveitar tudo isso, né? E isso tudo começou porque eu fiz um documentário do nosso escritor aqui de Canoas, que é o Antônio Carabarro Torres Filho, que foi o primeiro documentário da série, que eu já tinha uma entrevista, graças a Deus, bem realizada com ele, e a gente ampliou essa entrevista, ficou excelente o trabalho, né? A gente pôs mais umas coisas cinematográficas, como a cena do piano, do Rafael tocando piano, quando ele cita Beethoven, isso tudo fez uma coisa bem cinema, né? Aquele drone que sobe, que desce, isso tudo ficou maravilhoso, né? E aí, fazendo essa pesquisa das pessoas, dos artistas de Canoas, eu não podia deixar de lado a Lorena, que é uma grande artista, né? A Lena até pode falar um pouquinho mais da Lorena, para não deixar tudo para o meu texto, ela falar um pouquinho da Lorena, que a Lena ajudou muito no processo, né? Essa trilogia de documentários, esses 3 documentários, a gente resolveu colocar eles no espaço e no tempo. O Tonito ficou sendo o passado, até porque ele faleceu no dia que foi aprovado o projeto na Lei Aldir Blanc. O segundo documentário... São sinais da vida, né? No dia que o cara, infelizmente, vem a óbito, foi aprovado o projeto para vocês fazerem o documentário dele. Foi aprovado à tarde, ele faleceu à noite. E ele vivia pedindo para o Alexandre, eu quero estar lá, eu quero estar no cinema. Virou cinema, real, de fato. O Tonito é o passado, Lorena é o presente, porque ela é uma mulher de 75 anos, admirável, conversa sobre todos os assuntos, é mãe, avó, esposa, ela é uma pessoa que está sempre ligada. Acessível. Ela é uma pessoa... das artes visuais, né? Reconhecida em diferentes lugares. Maravilhosa, porque ela é acessível. Acessível é uma palavra assim, porque tu vê uma pessoa que tem obras no mundo todo, artes plásticas no mundo todo, a pessoa, às vezes, ela sobe alguns degraus e depois ela não consegue descer esses degraus, ela fica sempre lá como uma estatuazinha lá para ser admirada, e a Lorena não. A Lorena é uma mulher inquieta, maravilhosa, transgressora, porque ela vai além daquilo que está ali, ela quer saber mais. Como eu posso transformar isso naquele outro? E o Ruby Alson é o futuro, né, nessa trilogia dos documentários. Mas, enfim, a Lorena, ela é uma parte feminina, digamos que ultramoderna. E mais, assim como a Lorena, eu acredito que as nossas bisavós e avós, imagina minha avó, faleceu quando eu tinha 15 anos, elas eram transgressoras, elas eram modernas na época delas, sabe? Eu sempre digo, vanguarda era minha avó.
Eu estou repetindo, estou criando alguma coisa. Lá atrás já fizeram, não tinha tanta visibilidade, digamos assim. Mas elas eram vanguarda na época delas. Então vê a Lorena, com 75 anos, que é uma mulher que olha para um saco de terra e ela já pensa, como é que eu vou fazer isso, tirar a cor dessa terra, como é que eu vou transformar o aço, o metal, o papel, a linha. Ela faz. Esse documentário, ele mostrou pra gente que a mulher, ela é assim dentro de casa, transformando a farinha no pão, transformando o filho num ser humano responsável, consciente e ecologicamente saudável, com uma cabeça, né? A gente precisa ser ecologicamente aqui dentro, porque a gente está nesse novo mundo que nos apresentaram e que a gente está aprendendo a nadar nele. A Lorena é uma pessoa com a base que ela tem, que ela está ensinando. Nesse novo mundo de hoje, agora, que nós estamos aqui, a Karine e o Jonathan, e tu, o Alexandre, ela já está nos ensinando. Então, assim, o respeito a quem eu estou idolatrando daqui para frente, os 60 mais, eles estão muito atuantes, muito ativos e estão ajudando a segurar a onda dessa nova realidade. Foi maravilhoso ter feito Lorena. Então, olha só, vamos nos encaminhando para os caminhos, né? Vamos sair do nosso leque cultural para o rolê cultural. Karine, o que mais tu gostaria de compartilhar hoje, no Dia do Trabalhador, 7h30 da manhã aqui na Band TV, ou depois na internet, em qualquer dia, manhã, tarde, noite, pelo YouTube? Que bom, né? Fico feliz, assim, estar nesse dia, uma surpresa muito grata, né, de estar aqui falando do trabalhador, da trabalhadora, né, das artes. Vou convidar, então, posso fazer um convite para o pessoal, né, o Rubi falou bastante ali da arte, então, o pessoal conhecer o site da Arte Dança. A gente, em função da Lei Aldir Blanc, né, Canoas executou muito bem a Lei Aldir Blanc aqui na cidade. Então, a gente aprovou um projeto para fazer um museu virtual da Arte Dança, não sei se tu viu, Rubi. Então, assim, tanto no Instagram, né, tá rolando algumas postagens, mas teve uma exposição, a gente lançou ontem uma exposição audiofotográfica com as fotos do Cláudio Etges. A curadoria foi da Fabiana Saikoski, as artes da Ananda Araújo e a Débora Duarte fez a pesquisa, né? São as duas que começaram com a gente pequenininhas ali na arte, né? E agora são os mulherão, mães, né? Uma equipe de mães. A Roberta fez o site e a Cláudia, né? Fez toda a nossa mídia. Então, assim, mulheres muito poderosas trabalhando nesse projeto, que tem uma... Eu sou muito grata, né, às pessoas que fizeram o nome da Arte Dança. Eu digo, a Arte Dança não é a minha cara, a Arte Dança é a cara daquelas pessoas ali e mais outras pessoas. Então, assim, prestigiem lá a nossa exposição, o nosso museu. A gente lançou ontem, mas a gente vai rechear ainda ele, né, com alguns trabalhos. Eu sou muito admiradora dos trabalhos do Eduardo Menezes, do Micael Ramos, do William Freitas, e estão todos lá. Os trabalhos das novas gerações, né, da Débora Duarte, da Carol Fussá. Então, por favor, assim, né, esse apoio de artista para artista agora, no nosso dia, para que a gente se mantenha trabalhando, se mantenha unido e encontre cada vez mais esse caminho em união, né, para a gente sair dessa junto, ninguém solta a mão de ninguém e vamos lá. Vocês que estão em casa e assistiram agora as imagens da exposição virtual do Arte Dança, clica lá no site deles, assiste. É um trabalho de patrimônio também, né, Karine? Porque são quase 3 décadas aí de arte dança. Inclusive, aprovou em patrimônio aqui na cidade. A gente não inscreveu ele em dança, nós inscrevemos ele em patrimônio. Que também foi uma surpresa para mim, né? Assim, nesse lugar, a gente compõe, faz parte dessa história, dessa cultura, mas às vezes não se entende como esse bem material. Então, foi muito interessante também estar nesse lugar, né? Quando tu falou que esse negócio tá me perseguindo. O Rubielson vai trazer isso hoje, não. Eu falei, esse negócio tá atrás de mim, acho que eu tô no caminho certo. Com certeza, Karine, tu tá desde quando a gente dançava nas ruas e nas festas de Canoas. Tu sempre esteve no caminho certo e as pessoas que tu dança sempre estão pulsando a vida e sobrevivendo pela arte. Então, parabéns ao Arte Dança, 25 anos, né? Bodas de prata, e conhecemos a Arte Dança reconhecido em muitos lugares, não só no Brasil. Parabéns a Canoas também, que produz muita cultura. E agora, Jonathan, o que tu deixa aí pro final
qual é o teu sentimento, o que tu quer partilhar com os nossos espectadores cedinho da manhã para todo o Rio Grande do Sul ou no YouTube. Estou muito feliz desse convite, está sendo incrível para mim. Queria agradecer a oportunidade. Dizer também que eu sou um fã do teatro e também sou ator, né? Já participei da Ferreira da Tribo, a oficina, né, dos atuadores, né? Então já apresentei, inclusive, né, uma peça, O Canto da Sereia. Então admiro demais, assim, o trabalho de todo mundo que esteve aqui presente. E, bom, minhas redes já estão aí, né? Caboclo.seco no Instagram. Tem lá o meu Vimeo também, com alguns trabalhos meus. Tem coisa vindo por aí, né? Tem vindo um documentário, Encontro das Águas, vai vir, fiquem ligados. Só isso que eu posso falar no momento. E é isso, Rubielson. Só agradecer mesmo, gratidão por tudo isso. Eu também, Jonathan, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, indicação de pauta da Gabriela, que é a nossa produtora. E que bom que tu também tem esse pé no teatro. Eu acho que apareceu tanto a Terreira da Tribo. Eu também conheci as artes performativas no bairro Matias Velho, quando eu tinha 5 anos de idade, por uma atuação da Terreira da Tribo no meio da comunidade. Isso há 35 anos atrás. Ou seja, já existia toda essa descentralização da cultura por parte da Terreira da Tribo, né? Não eram as políticas públicas que faziam isso, era a força do ator falar na comunidade. Que bom que tu traz eles de novo aqui no programa. Rubi, fale. Eu queria te falar mais uma coisa também, que, né, tu falou assim, o que eu posso compartilhar, né? Tem um projeto muito legal que está rolando em Alvorada, que agora eu lembrei, que é o Parque da Solidariedade, né? É uma área que está destinada a loteamento e que é uma área cheia de nascentes, então nem é uma área tão boa para construir casas, né? Mas é uma área de importância ecológica, né? Como a gente estava falando, né? Ambiental, né? Como a Leila disse antes, né? A ecologia, né, do ambiente, né, a ecologia tanto aqui quanto, né, o nosso bairro, enfim, né, e então compartilhar esse projeto, Parque da Solidariedade em Alvorada, ali do lado do Porto Verde, Estela Maris, ali, tá rolando esse projeto bem legal, eu convido todo mundo a dar um confere, lá no Instagram, Parque da Solidariedade. Então, para encerrar o programa de hoje, nosso rolezinho cultural antes da exibição do filme Lorena em Todos os Tons. Vamos lá, Karine. Patrimônio. Ai! Patrimônio, Jonathan. Opa. Patrimônio, meu Deus. Patrimônio cultural. A mandioca, cara. Sei lá, o milho. Boa, mandioca, farofa. Muito bem. Patrimônio cultural, Alexandre e Leila. Posso falar? História do cinema, não só o de agora, mas toda a história do cinema que teve em Canoas, desde o Alberto Cavalcante, que eu descobri que fez um filme de terror, um dos mais importantes filmes de terror de todos os tempos. Ele participou desse filme. 1 minuto. Tá. Vou dizer pra vocês, tem coisa de Hollywood guardada em Canoas que pouca gente sabe. Saindo de Hollywood, que pouca gente sabe que é o nosso patrimônio gaúcho. Gastronomia, Alexandre e Leila. Gastronomia. Comida caseira, sempre. Jonathan. Ai, meu Deus, gastronomia. Arroz com feijão. Clássico. Clássico. Karine, gastronomia dentro da cultura. Olha, eu tô no momento nas sementes, vale? Qual semente? Ah, várias, todas. Eu tô muito castanha, tem... Ai, eu esqueci o nome das passinhas, das berries, terries. Mas cultura vem de cultivo, tem tudo a ver, e por isso gastronomia também é cultura. Continuando na Karine, dança. Hip hop. Jonathan, dança. Dança contemporânea.
Boa. Em Alexandre Leila, dança. Nas comunidades. Alexandre Leila, música. Música. Chico Buarque. Chico Buarque. Jonathan. Capoeira. Boa. É dança. Capoeira e berimbau. É tanta coisa aí, música, história, ancestralidade. Karine, teatro. Ah, não vou falar música? Ah, desculpa, pode falar música. É a segunda vez que eu não tô Eu vou falar uma cantora, tá? Linda Quebrada. Karine, vamos continuar. Fomos dança, fomos música, patrimônio, Teatro. memória. Ai, desculpa, memória? Bom, a gente falou tanto, eu ia falar no teatro, mas vou falar agora aqui também, Terreira da Tribo. Boa. Memória, Jonathan. Memória. Ancestralidade, né? Oxalá. Sexta-feira. Alexandre Leila. Ancestralidade. Memória do nosso povo, memória da nossa terra. Maior cultura, mais memória. Memórias. Memória indo pro teatro, que tá tudo junto e misturado aqui no Rolê Cultural. Teatro, Leila e Alexandre. Rádio teatro. Sou apaixonada por rádio teatro. Muito legal. Jonathan. Teatro popular, então, né? Já que temos esses ilustres convidados. E Karine. Teatro de rua. Então, da Karine, do Arte e Dança, que já morou na China, filha da Cristina, que é vice-presidente do SATED, diretamente para o Jonathan, que está no Maquiné, mas é de Alvorada, e que faz vídeos maravilhosos mostrando a cultura da periferia, e também os 120 anos de arte do Alexandre e da Leila. Vamos apresentar agora para todos vocês no Rio Grande do Sul, aqui na tela da Band, Lorena em todos os tons. E até sábado que vem, feliz Dia do Trabalhador. Valeu! Cruzou continentes para descobrir técnicas inovadoras e primitivas. Vários tons rodeiam a casa. O olhar passeia entre o visível e o possível. Várias novas técnicas precisam ser desenvolvidas. Personalidade é o que grita em cada quadro, em cada peça, em cada objeto valorado pelo peso feminino que brota na mulher. Descobrir o que pode ser transformado ou impregnar a arte feminina em estado permanente de criação, como a mulher, em estado permanente de transformação. No toque feminino, a força de todas as mulheres que antecederam a artista Lorena. Eu sou a Lorena Steiner, eu nasci em Canoas, em 1946. Permaneci todos esses anos aqui nesta cidade que eu adoro, amo. E aqui eu fiz uma trajetória interessante, porque eu comecei fazendo magistério no Colégio Maria Auxiliadora. Paralelo, eu fazia um curso de artes plásticas, que era assim que se chamava naquele tempo, e fui desenvolvendo uma pintura mais acadêmica. E nesse meio tempo, eu casei, tive os 3 filhos
fui trabalhar também como professora em escola particular e depois em escola pública do Estado. Tive os últimos 10 anos, eu tive a direção da escola Ney Gomes da Silva, que é uma escola de deficientes mentais, e eu posso ainda acrescentar que essa jornada que eu tive foi muito interessante, porque as mães que lá ficaram, elas amassaram muito barro, elas andaram por muitos cascalhos carregando aqueles filhos. Então, não deixa de ser uma homenagem também a elas, esse trabalho que eu desenvolvo. Todos têm uma perspectiva, todos têm uma coisa maravilhosa que é a luz, só que tem que acender. Nós temos que acender para poder enxergar as coisas, enxergar si próprio, enxergar seu semelhante. Então, eu acho assim, ó, a arte é de todos, a arte é de todos, o despertar é de todos, só que muito poucos, mas poucos, no mundo desenvolve aquilo que está dentro dele. Eu desenvolvi um trabalho que iniciou há 20 e poucos anos atrás, uns 20 anos mais ou menos, que é colhendo terras aqui no nosso município. Porque onde eu estou morando, onde eu moro, onde sempre foi aqui pelo centro de Canoas, começou a surgir muitas edificações e o pessoal a cavar os terrenos e a tirar a terra. E eu gostei daquelas camadas de cores e fui coletando e pedindo para o pessoal que me dessem sacos de terra. Então eu juntei isso aí, fiz o meu processo de fazer a minha parte artística, que foi mais uma cozinha mesmo, porque eu sempre fervia a minha terra, não que precisasse, mas é uma coisa minha, eu fervia, eu depois coava, pegava só aquilo que ficava por cima, que é um pozinho, e daí com aquilo ali, misturando com cola, eu consegui fazer uma tinta, um pigmento que me interessou e me agradou, e eu fiz muita coisa e faço menos agora, mas assim, continuo apreciando esse trabalho. Ela levanta de manhã cedo, né? 7 horas já está lá em cima, mas deixa a panela no fogo, né? Esquece do mundo. A pintura, os desenhos, tudo ela se lembra. Quando ela se lembra da panela, já era. Eu faço minhas stop motions eu fui aprendendo e, tipo, no início era um monte de câmera mexendo pra todo lado porque não tinha um fixador. Aí eu fiz um fixador de Lego, literalmente, porque eu precisava. Aí fui fazendo, ficou legal. A arte é uma coisa bem abstrata. Tem gente que acha que a arte, por exemplo, tem que fazer uma baita de uma escultura bonita. Mas não é em si a escultura, mas sim o que ela representa. Bom, meu nome é Cássio, eu sou filho da Lorena, tenho 35 anos, sou servidor público, trabalho na Defensoria Pública em Três Coroas,
onde eu moro atualmente, em função desse concurso. Eu tenho formação em Direito, mestrado em Filosofia, e minha relação com a arte, ela basicamente nasceu em função do que eu vi a minha vida inteira, né, minha mãe fazendo. Ela sempre estava inventando alguma coisa, sempre estava procurando alguma coisa, um modo de se expressar, sempre querendo fazer algo diferente, sempre tentando inovar, né? Eu sou eternamente grato por ela, né? Tanto pela figura inspiradora que ela representa, né, até hoje na minha vida, uma pessoa que sempre batalhou, né? Nunca se contentou em ficar onde ela estava, sempre quis mais e sempre foi atrás das coisas que ela buscava, às vezes coisas que estavam muito distantes da realidade de todos aqui, por exemplo, expor no exterior, uma coisa que, imagina, assim, para uma pessoa no Brasil, sabe, no Rio Grande do Sul, parece algo impossível e ela conseguiu. Isso para mim é uma inspiração, né? Sempre penso nela quando eu vejo algo que eu acho que eu não vou conseguir, como eu tenho na família esse exemplo, eu consigo tirar força, né, para conseguir dar um jeito, ir lá e fazer. Como é que a gente pode trabalhar e utilizar o que a gente tem de experiência e o que a gente pode colocar em prática com os nossos trabalhos do dia a dia, tendo a sensibilidade de olhar o outro, vivendo o que a arte realmente nos expressa dentro do tribunal. Eu acho que é bem por aí. É esse olhar para a arte de forma sensível, da transformação do lixo numa obra de arte, e esse olhar para o humano, de alguma coisa que às vezes é deixado de lado, e a gente trazer esse ser humano, às vezes, de volta para o convívio social, para uma transformação. Então, são coisas diversas, são coisas diversas, mas é um aprendizado que andam juntos. E isso a gente aprendeu. Tanto a gente aprendeu que nós colocamos em prática isso no nosso exercício, em nossas audiências, nos nossos projetos, em audiências que nós fizemos, e as pessoas se transformam. Eu gosto muito de trabalhar com linhas, como eu já coloquei para vocês. Então, da mesma forma como eu fui lá para pegar a madeira naquele lugar, eu peguei tudo que foi restinho de madeira que eles tinham lá, fiz um pacote de... vou levar. E sem me preocupar com o tamanho, ó, grande, pequeno, e aí vai. E o que eu fiz? Eu encapei daquela mesma forma, encapei com tecido de lona, de pintura, pintei da cor de várias cores, até porque eles são de vários tamanhos e tudo, sem preocupação com a cor, senão vou fazer verde. E daí peguei as linhas verdes, simplesmente envolvi. Essas telas que eu tenho aqui foi uma coleção feita para exposição na Casa Vila Mimosa, que eu fiz em 2015. Foi colhido terras ali do espaço da Vila Mimosa mesmo, onde tem os dois prédios ali. Então esse fundo branco aqui, todos eles são as terras dali.
e seguem os sonhos, despertam outros sentidos e as mãos se preparam para novos movimentos. Lorena, em todos os tons. MC Camilinha, Oni Recordê, é o bicho,